Oh, meu Por falar Deus. em vida, né? Por falar em amor também, né? Muitas vezes a falta de um amor também, de repente, pode levar a uma depressão. Existem várias coisas que, inclusive, nosso Tom, nosso grande psicólogo, está aqui hoje, ele vai falar, né? O que causa a depressão, né? Antes da gente entrar com o Tom falando sobre isso, sobre as causas, a gente vai falar com o grande Paulo Diógenes, que a gente ama, né? Esse humorista pioneiro no nosso Ceará. Ele teve depressão, né? E assim, ele veio hoje exclusivamente ao nosso programa para falar sobre esse assunto. Hoje a gente também está recebendo aqui os nossos telespectadores, né? Como eu sempre falo aqui, todo domingo eu peço para que você interaja com a gente, para que você mande também o tema que você gostaria de discutir no palco do nosso programa. Então eles mandaram os temas e eles estão aqui também para falar das suas histórias, né, e para comentar o assunto. Mas vamos começar com o Paulo, né, grande Paulo? Tudo bem, Jaque? É um prazer Paulinho, estar aqui. você sabe da importância, né, que é de falar sei, isso para todo mundo? Eu acho muito importante que hoje é um tabu, né? As pessoas não falam. E outras não falam para não se dizer que são fracos, né? Porque na cabeça das pessoas, quem tem depressão é uma pessoa fraca. Então, muita gente esconde por muito tempo a depressão. E eu acho que é um momento da gente quebrar esse tabu e começar a falar, que é uma coisa que atinge todas as pessoas. Eu vi uma postagem de uma pessoa que disse assim: ah, mas fulano tem dinheiro e está com depressão, entendeu? É a mesma coisa de dizer assim: mas fulana quebrou a perna, mas ela tem dinheiro. Quer dizer, porque a depressão é uma doença. As pessoas têm que entenderem que a depressão não é frescura, a depressão não é preguiça, né? Eu assim, com o que eu passei com a minha depressão, até coisas engraçadas que a gente leva para o lado do humor. Uma mulher me ligou e disse assim: Paulo, vamos ali na macumba, porque tem uma mãe de santo que ela vai tirar no instante isso de ti. Eu digo: eu tenho depressão, não tenho um caboclo em mim, entendeu? Aí outra chega e diz assim: Paulo, vamos, que Deus, não estou falando de religião, né, falando de geral, vamos lá no pastor, porque ele vai orar na tua cabeça e vai tirar. Eu digo: gente, a depressão é falta de serotonina, a depressão não é falta de Deus. Quer dizer, as pessoas então, elas deturpam o que é a depressão, não é? Então a gente tem que parar e dizer assim: gente, espera aí, mas nossa, você tem uma vida boa, você tem uma vida maravilhosa, você é humorista, mas é uma doença, né? E as pessoas têm que passar a entender isso. Se você não vai trabalhar, não é porque você tem preguiça, não. Eu estava dizendo um dia desse que o mundo da pessoa com depressão, ele fica em preto e branco, ele deixa de ser colorido, né? E o que as pessoas dizem assim: levanta daí, vamos para uma festa, deixa a borboleta. É o vampiro que voltou em forma de morcego. Borboletazinha. É a O borboleta. vampiro É voltou. uma borboleta. Gente, O eu já estava vampiro, olhando assim se para não saber for um se é... morcego, É o vampiro. Não, eu estava olhando, era para saber se era uma mariposa, eu acho, barata, né, se não? era um O que é? morcego. Acho que É o quê? mariposa. O que é? É uma libélula. Uma libélula. Libélula. Viu? Deixa então ela. eu acho, deixa ela aí, deixa ela Ela faz veio, parte. ela veio aqui para transformar. Bate-gute, pega. Então eu acho que as pessoas têm que pararem com isso, têm que repensarem. Se a pessoa tiver com depressão, procure ajuda, porque eu acho que não tem coisa melhor quando você está em depressão do que uma pessoa chegar e dizer assim: eu te entendo e estou do seu lado. Não julgar, entendeu? Sim. Paulinho, você sabe o que levou à sua depressão? Você hoje consegue entender isso? Olha, hoje eu consigo. A minha depressão já vem há muitos anos, né? Eu acho que, por exemplo, assim, o meu uso de droga, há 30 anos atrás, eu me lembro que eu fazia show de humor, passava o dia dormindo, ia fazer show de humor, passava o dia dormindo, comecei... E quando eu conheci a cocaína, para mim aquilo foi assim, pronto, eu conheci o pó mágico da minha vida, porque a cocaína me tirou. Então, assim, eu sempre substituí, né, e nunca resolvi. Aí me internei, né, graças a Deus, as pessoas, fico feliz de dizer que eu estou 20 anos limpo, sem droga, sem álcool, né? Então ali, mas eu não... Nenhuma dessas crises de depressão você caiu, assim, você Não, continuou não. forte nesse Mas sabe sentido, por que é né? que eu não recaio? Ah. Porque eu digo que se eu passei agora esse problema com depressão e profunda, eu digo que se eu tenho um problema para resolver, se eu usar droga eu vou ter 2. Então eu prefiro ter só um, né, que é a depressão. Então não é porque você quer, não é o que eu digo. Se você está com esse problema, fé é muito importante,
Eu não quero dizer que eu brinquei com a história. Eu brinquei não, que aconteceu mesmo. Fé é muito importante. Além de fé, é procurar um psicólogo, é procurar um psiquiatra e ter fé. Eu acho que são as 3 coisas básicas, né, que eu não sou psicólogo, nada, mas que pela minha experiência são as coisas básicas para que a pessoa consiga melhorar e consiga até sair da depressão. Mas então, a sua causa, você acha que também foi abstinência? Não, eu tô Não? 20 anos limpo, sem droga. Foi o quê? Não. Você acha que foi o quê? Não, eu acho que chega um dia que você para. É porque assim, a pessoa um dia acorda triste, né? Não é depressão, é tristeza. Mas no segundo dia você acorda triste, o terceiro você acorda triste, o quarto você acorda triste. Quando você vê, você já está uma semana triste, né? Isso já é um sintoma da depressão. O meu é porque eu sempre fui uma pessoa que eu vivi um outro lado da vida, que foi o lado da alegria, o lado da... Eu passei 30 anos, né? Eu tenho 33 anos de humor, eu passei quase 30 anos na minha vida que eu não conhecia uma realidade, por incrível que pareça. Eu ia para o show, eu me divertia, e eu acho que, desculpa eu dizer, mas eu acho que uma causa muito grande da minha depressão foi a política. Por quê, Paulinho? Porque eu conhecia a realidade. Da falsidade, desse tipo de coisa. Eu disse para a Lena que agora o seguinte: eu quero um amigo que eu não precise dele e ele não precise de mim. Eu quero amigo que a única coisa que a gente tem em comum é a nossa amizade. A partir do momento que eu preciso de você de alguma coisa, olha, eu não quero. Hoje eu estou assim, selecionando as pessoas para viverem do meu lado. Eu estou me dando esse direito. Tá entendendo? E estou aprendendo a dizer não. Tá entendendo? Às vezes a pessoa diz assim, você está só. Mas às vezes é tão bom estar só, que a depressão dá essa solidão também. Mas eu acho que quando você tem uma certa consciência de ter pessoas do seu lado verdadeiras, né? E eu me senti assim, eu acho que não teve uma pessoa que foi mais roubada do que eu, né? Pelas pessoas que conviveram comigo. Por quê? Porque eu nunca, quando eu digo não, eu digo para o meu filho, eu paguei sempre caro na minha vida porque eu fui verdadeiro. Você fez isso? Eu digo, fiz. Quando eu cheguei na Câmara Municipal, a Toninha sabe que a primeira coisa que eu peguei a tribuna e falei, olha, eu sou um dependente químico em recuperação. E estou limpa, e você pode estar aqui um dia também. E depois, quando eu peguei a bandeira LGBT e coloquei em cima da tribuna. Está entendendo? Então, assim, você ser verdadeiro, você paga muito caro. Então, eu acho que as pessoas são verdadeiras também. E não são. Né? As pessoas não são verdadeiras. Você vê os outros como você é. Eu acho isso. Então, assim, eu sempre acreditei muito nas pessoas. E é ruim quando você começa a desacreditar na humanidade. E você está vivo por quê? Né? Se você vive com a humanidade, né? Você olha para as pessoas, você já desconfia de todas. Eu olho hoje, eu desconfio de todo mundo. Paulinho, você tentou se matar? Olha, hoje eu penso que quando você diz tentar se matar, é uma coisa muito pesada, né? Eu penso que Não, é porque a gente viu uma postagem, você no hospital, foi, né? Ali Tipo, saiu aquela postagem. tô bem e tal. Eu tomei, eu não entendi nada. Não, eu tomei comprimido para dormir, eu queria dormir Mas você queria dormir, semana. você não queria se matar. Não, eu acho que no fundo Qual foi não. o pensamento na hora? O pensamento na hora foi, assim, quando a pessoa tenta, alguma maneira, né, ou já que a pessoa não, a pessoa está querendo aliviar a dor, tá entendendo? A pessoa quando está ali, a causa do suicídio eu fui ler depois, as pessoas tentam aliviar uma dor, que a dor é muito profunda. A dor, ela dói na alma. Você não sabe qual é uma dor quando dói na alma, na sua alma. Ela dói, é dor. Quando eu falo dor, é dor na alma. Entendeu? Aí chega um momento que você já não aguenta, né? Você chega assim um ponto máximo do seu limite como ser humano. Então, assim, o que eu queria era assim, o que é que eu faço? Eu vou pelo menos sumir uma semana. Eu não bebo, eu não uso droga, eu não faço nada. Então, eu estava tomando os remédios que o psiquiatra tinha passado e tomei alguns e quando eu tomei, eu estava sozinho em casa e eu digo, pronto, aí começou a vir achar que eu acho o suicídio, para mim é um egoísmo, porque eu não penso nas pessoas que estão, né, na minha volta, na minha filha que precisa de mim, no meu filho, no meu pai que tem 86 anos, aí veio aquele pensamento, então eu fui para o hospital e fizeram uma lavagem,
né? E tiraram. Mas eu acho que tudo é um aprendizado. O que eu digo é que as pessoas procurem ajuda, sabe? Esteja do lado sempre das pessoas que te amam, porque a energia é outra, sabe? Porque a gente vive, você é artista, eu sou artista, ou o político, ele vive no mundo irreal, não é o mundo real. As pessoas vão querer do lado enquanto você tem um programa de televisão, enquanto você pode oferecer alguma coisa. No dia que você não puder oferecer mais nada a essas pessoas, com certeza elas não vão estar do seu lado, pode ter certeza disso. Eu tive depressão também, Paulinho. A depressão que eu tive foi exatamente o que você acabou de dizer. Quando eu saí aqui da TV Diário, da turminha da Jaque, que foi um baque muito grande, assim, familiar e tal, enfim, tem toda uma história, mas pessoas, assim, que vinham aqui nesse mesmo estúdio, que era o estúdio da turminha da Jaque, Jaque, um beijo, Jaque, não sei o quê. Uma semana depois que eu saí daqui, elas não me conheciam. Elas não me conheciam. Tem noção do que eu estou falando? Então, gente, eu costumo agradecer mesmo a Deus. Amadureceu. Isso que eu passei, porque depois disso eu aprendi, né, a saber quem são as pessoas e principalmente eu acho que falta muito nesse nosso mundo artístico. As pessoas às vezes saem do chão. As pessoas às vezes elas esquecem da raiz. Elas esquecem que a vida é uma roda gigante. Que um dia você pode estar lá em cima, outro dia você pode estar lá embaixo. Mas você continua sendo a Jaqueline Lima dos Santos. O Paulo Diógenes continua. Nada muda. O que nós fazemos é uma profissão que essa profissão chega até a sua casa. Chega até você de uma forma diferenciada. Então, mas isso não faz a gente ser melhor ou pior do que ninguém. Então, não justifica pessoas do seu convívio só lhe conhecerem se você estiver perante uma posição. E tem pessoas que elas bebem isso de uma maneira tão incrível, sabe? Tem gente que adora, sabe? Nossa, ele se lascou, Isso. que legal, sabe? Tom, você como um psicólogo, o que você tem a dizer sobre a depressão? As causas? Então, primeiramente, eu acho muito bacana o Paulo vir até aqui contar a história dele, falar sobre isso, porque, como ele falou, realmente é um grande tabu. As pessoas falam, não vamos falar muito sobre isso, porque isso pode acabar aumentando os casos. A gente, às vezes, deixa de falar até mesmo sobre assuntos sobre suicídio, né? Que, eu vou incentivar as pessoas a se suicidarem se a gente deixar de fazer isso. E não, a gente tem pesquisas que mostram que quando a gente fala sobre prevenção de suicídio, a gente ajuda sim a prevenir o suicídio, não vai acabar incentivando as pessoas a cometerem esse tipo de coisa. Então, a gente está aqui hoje, num domingo à tarde, falando sobre isso, é extremamente importante para a gente poder elucidar para as pessoas o que realmente é. E, né, mais uma vez, catando uma fala do Paulo, ele falou, não é uma tristeza normal, e realmente não é. É uma doença, é algo sério, vai além daquela simples indisposição, porque a gente tem que entender o seguinte: emoções existem porque nós somos seres humanos. Da mesma forma que a gente está feliz um dia, a gente pode estar com raiva no outro, a gente pode estar triste no dia seguinte. Essas emoções, elas vêm, elas vão sempre fluindo, aumentando, diminuindo. A partir do momento que a gente tem um quadro de tristeza aguda e ele se permanece por semanas, meses ou até mais do que isso, a gente pode considerar um quadro depressivo. Então, às vezes é normal, as pessoas passam uma semana, duas, triste, às vezes passa. Mas quando não passa, a coisa é mais séria. Então, a gente tem vários tipos de depressão. Então, Tom, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando esse gancho. No caso da Jaque e do Paulo, se você observou bem na fala deles, eles disseram, fui artista, saí da TV, entrei em depressão. O Paulo, sempre na vida de artista, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Entendeu? Esse é um tipo de depressão. Ou seja, no caso da Jaque, eu saí do mundo artístico e agora o que eu vou fazer? Entrou em depressão, é isso? Então, a gente vai ter
basicamente duas causas, assim, dizendo a grosso modo. Um tipo de depressão causado por um evento estressor. Então, assim, eu perdi o emprego, alguém da minha família faleceu, aconteceu alguma coisa pontual e aquilo me abalou de tal forma que eu não consegui superar. Então, eu passei por um período, foi acontecendo várias coisas e aquele estado ele não foi embora. Esse tipo de depressão é uma depressão que é assim, até mais simples, né, de ser tratada, porque existe algo que aconteceu ali e quando a pessoa começa a enxergar aquilo com outros olhos, aquilo acaba passando, né, como aconteceu com a Jaque. Aconteceu, eu saí do programa, as pessoas não falavam mais comigo. Hoje em dia você lembra daquilo. Ok, foi ruim, eu sei que é chato, mas você não sofre mais por aquilo. Você não chega em casa e vai chorar por aquilo todos os dias. É como o Paulo disse, serviu de evolução. Serve de aprendizado. Esse que é o ponto. A gente aprende com aquilo. Pronto, e se desenvolve. você falou uma coisa certa. É como se fosse um ponto que dali... Você expande muito mais. Você expande. Exatamente. Pois é, porque eu também não posso dizer que a minha foi extremamente profunda. Ela foi ocasionada, claro que isso foi o ápice, né? Mas, assim, foi também porque, na minha realidade, na minha família, naquele momento, a única pessoa que estava trabalhando era eu. Então, foi muito difícil mesmo. Muito difícil mesmo viver. Entendeu? Eu sempre fui muito forte. Peraí. Viver, que eu digo, sobreviver. Entendeu? Sobreviver mesmo, que eu estou falando. Sustentar. Sustentação, exatamente. Então, eu sempre fui muito forte. Eu me acho muito forte, sim. Muito. É tanto que no outro dia eu já estava com várias ideias para fazer outros projetos e todos os dias era não e não e não, porque na época eu ainda queria programa infantil e ninguém queria mais isso. Então, eu estava recebendo muitos nãos, enquanto isso eu estava fazendo outros tipos de trabalho, produtor ali, assistente de direção ali, para ganhar o do dia a dia, entendeu? Para levar aquilo ali, sendo que eu não conseguia dormir. Eu passava 3, 4 dias acordada, dormia no quinto. Você teve assim, vários sintomas correlacionados à depressão, mas assim, é difícil eu te afirmar, era uma depressão, não é uma depressão. É difícil a gente afirmar isso assim. Agora, isso que você está falando, por exemplo, uma pessoa que tem uma depressão mais aguda, mais severa, ela não conseguiria fazer. Ela não consegue. Eu digo às vezes, conseguia... doutor, eu digo às vezes que morrer não é só a pessoa morrer. Tem gente que... fugir da dor. Tem gente que já morreu Jaque, por dentro, no seu porque caso, não tem prazer de viver, não tem prazer mas de fazer sexo, não tem prazer de trabalhar, mas não tem prazer de sair Paulinho, de casa. A pessoa por dentro já morreu. porque às vezes, né? por mais que a gente esteja buscando no dia a dia, por mais que a gente esteja sorrindo, você, às vezes, não transparece que você tem isso. Mas, Jaque, né? você nesse momento, quando você diz, eu estava fazendo planos, eu estava indo atrás, você estava... Talvez você entrasse numa depressão. Eu acredito que você passou por um processo de readaptação, de frustração e de decepção. E conseguiu ver. E conseguiu encontrar a luz no fim do túnel, porque você não se entregou. É diferente. Quem entra em depressão, Mas eu acho que não tem esse negócio de depressão você se entregar ou não. Eu também acho que não. Eu acho assim, mas eu não dormia. Eu não Você dormia. não pode se entregar uma pneumonia, Aliás, você não pode se entregar um câncer. Mas Paulo, me diga uma coisa. Esse que é o ponto. Doutor Tom, e a depressão pós-parto? Como é que ela se encara? É um momento especial da mulher? É um momento... da família, de tão esperar daquele filho, e o filho nasce, a mulher não para de chorar, ela se sente... Nossa telespectadora, você teve também depressão pós-parto? Eu tive pós-parto, eu tive essa pontual, eu tive uma a longo prazo. A pós-parto, eu acho que é o luto da barriga, porque você é a mãe, você está com a criança aqui, ela nasce, e você não sabe lidar, é uma chuva de hormônios, primeiramente, tipo, que a depressão ela tem relação com a serotonina e tal. É outro tipo que uma chuva de hormônios no seu corpo, quando a criança nasce, você não sabe lidar, você entende que tem uma pessoa ali que você vai ter que cuidar, e meu Deus, é muito frágil, então é uma adaptação. Eu tenho 3 filhos, eu tive depressão pós-parto no meu primeiro filho. Isso que a Jaque falou agora da depressão que ela teve, eu também tive uma parecida, porque assim... eu já tive a outra, de passar muito tempo... A analogia do quarto foi fantástica.
De botar a coisa no quarto e vai. Quando tu abre, meu Deus, não cabe mais. Tirar os entulhos. E né? às vezes você não vai na terapia, você tira algumas coisinhas, você continua em frente. Tira 2, 3 coisas, joga fora, mas tá lá, o quarto ainda tá bem cheio. E você, enquanto você não esvaziar numa terapia, você não... Tem até uma chargezinha que tem um cara com um monte de molinha na cabeça aqui. Aí vem um psicólogo e faz a linha bem direitinho. Ele organiza a sua cabeça, ele ajuda você a entender o que você está sentindo, como você percebe a sua vida. E, assim, do que tu falou agora, dessa depressão, de você ter que ir em frente... E nos últimos 2 anos eu perdi as 3 pessoas que moravam comigo, os adultos. Perdi meu pai, perdi a minha avó e perdi a Rita, que foi uma mãe de criação para mim. E eu não estava curado de uma depressão, mas agora eu estou sozinha com 3 filhos. Eu não tenho a opção de... Não é nem opção, porque a palavra opção é injusta. Exato, estou me identificando É aí, porque exatamente. Se eu cair... Dá o direito, Exatamente. né? eu não tenho o direito de não sair da minha cama como eu ficava antes, 5 dias sem tomar banho, sem me levantar, só sair para xixi na cama e pronto. Eu não tenho mais esse direito, porque eu tenho uma criança de 9 meses que está aqui, eu tenho uma criança de 6 anos que tem que fazer tarefa de casa, eu tenho um menino de 10 anos que está entrando na adolescência. Então, assim, você passa a não ter o direito, porque é uma linha muito tênue entre você se desabar e você... enfim. Aí, onde eu vou te Seguinte. completar agora. O que eu lembro perfeitamente, uma das vezes que eu estava em casa, né, que eu chorava muito, só que eu sempre fui uma pessoa também muito de fé, sempre tive muita fé. Um dia meu pai, o Chicão, manda um beijo para ele, sempre lembro desse dia porque ele chegou com um microsystem, que tinha um CDzinho em cima, ele botou lá, apertou o play, ele botou uma música do Raul Seixas, que dizia Tente Outra Vez. E aquela música, ao mesmo tempo que me fez chorar muito, ela também me fortaleceu de uma forma gigante que é exatamente como você falou. Eu não podia parar. Eu não podia, entendeu? Então, 2 coisas foram importantes para mim. 2. O incentivo da minha família e a fé que eu tenho em Deus. Isso é fundamental para que a gente busque uma força onde você não sabe que existe, para que você corra atrás, para que você saia disso. Porque Jacques, se você me E permite, aqui, rapidamente aqui, só ouvir aqui atentamente todo mundo, e eu não iria jamais entrar num tema e me dispor a debater um tema que eu não entendesse alguma coisa, não ia ficar caladinho aqui. Eu não vou falar aqui como advogado, eu vou falar como cristão e como estudioso da Bíblia, certo? O Paulo falou 3 coisas fantásticas, até porque ele passou pelo problema, como você também falou, coisas importantes, porque passou pelo problema. Primeira coisa que o Paulo falou e que todo mundo tem que entender isso: depressão é uma doença, tá certo? Então, Jesus Cristo falou o seguinte: os sãos não precisam de médico, os doentes precisam. Então, Jesus Cristo não anulou em momento nenhum o homem procurar o médico, o especialista, o psicólogo, o psiquiatra, no momento de uma depressão. Ao mesmo tempo, o Paulo falou o seguinte, logo após ele falou o seguinte: é uma dor. Ele estava querendo que nós entendêssemos. Nós não vamos entender nunca. Nem você que teve uma depressão não vai entender a dor que ele sentiu. E nem ele vai entender a que você sentiu. É muito pessoal, é muito íntimo. E como foi que ele traduziu? É uma dor na alma. É uma dor na alma. Então, a depressão, ela é uma doença. E ela é uma doença que afeta a alma. Eu tenho 2 tipos de depressão. Eu tenho a endógena, que é aquela que é por fatores internos. A pessoa já tem hereditário aquilo ali. A pessoa já tem problemas hormonais que vai ocasionar em determinado momento da vida aquilo ali. Você não escolhe o momento. É como escolher a hora de gripar. Não tem como. Mais E ou você menos. tem... Eu estou lhe falando aqui, não, Tom, como um psicólogo você tem muito mais propriedade do que eu. Eu estou falando como alguém que já recebeu várias pessoas que me procuraram com problema de depressão. E nós conversamos, porque inclusive é uma psicoterapia, você ouvir a pessoa, deixar ela falar bastante o que é que ela tem que falar, e você aí tentar ajudar aquela pessoa. Então, só para concluir, você tem essa que é problemas endógenos, internos, e tem aquele que é um problema externo. Por exemplo, pelo que eu entendi aqui, a sua principalmente, claramente, e aí o Tom pode dizer até com mais propriedade como psicólogo, foi por fatores externos. A sua teve um fator da vida, ela falou em morte, eu perdi, em uma semana na casa que eu morava com meus pais adolescentes, eu perdi em uma semana, em 7 dias, pela morte, 2 pessoas importantíssimas para mim. A minha bisavó e com 7 dias, o meu tio, que era como se fosse um pai para mim, morava na mesma casa que eu.
E eu me lembro que eu não tive nada de depressão, não tive nada de nada. Quando foi um belo dia, já muitos anos depois, eu tive uma tristeza profunda. Mas então eu também sei, exato, mas por um fator, né, doutor, que humanamente falando, seria algo, foi por causa do relacionamento. Seria algo que não seria, humanamente falando, para causar tanto como a perda de alguém pela morte que você ama. Mas eu senti uma tristeza profunda. Não vou aqui querer comparar a dor, porque ninguém compara a dor. A dor maior é de quem sente. A dor maior é de quem sente. Agora, graças a Deus, eu não precisei chegar ao ponto de ir, eu digo graças a Deus, não é porque eu desprezo o psicólogo, não. Ao contrário, tem que ir no psicólogo. Tem que ir no psiquiatra. Tem casos que tem que ir, tem que tomar medicamento. Agora, tem casos que não tem que ir. Saber, agora, só para finalizar, tem casos que não tem que ir. Já que eu não gosto muito de falar de mim, mas já que eu falei, eu cheguei num dia, Toninha, numa tristeza tão profunda, talvez alguma tristeza dessa como a sua irmã teve, que você narrou aqui, como a que o Paulo teve, como a Jaque teve. Eu cheguei num dia numa tristeza, eu vou contar isso aqui, eu não gosto muito de falar de mim, não. Mas eu cheguei numa tristeza tão profunda, tão profunda, tão profunda, que eu nunca pensei em me matar, nunca. Graças a Deus eu sempre tive uma autoestima muito elevada, nunca pensei que fosse ter uma depressão, uma tristeza profunda dessa. Mas eu cheguei numa tristeza tão profunda numa noite, que já vinha alguns dias, que não é que eu quis me matar, eu desisti de viver. E eu sentia que eu ia morrer naquele dia. E eu fiz uma oração, entregando a minha alma a Deus, dizendo: Senhor, eu sei que hoje aqui eu não tenho mais força para nada. Eu quero te entregar a minha alma, em nome de Jesus. E coloquei um louvor, ainda me lembro daquela Cristina Mel, que falava de passar por problemas terríveis do encontro com Jesus. E ali eu dormia ouvindo aquele louvor. No outro dia eu acordei e parecia assim que era uma vida nova. Parecia assim que era que eu tinha ido no psicólogo, tinha ido no psiquiatra, tinha feito o tratamento, tudo numa noite. E acordei, graças a Deus, nunca mais senti nada. Mas, como Paulo disse, alguém me convidou, vai ali para botar a mão, não é assim não, meu irmão. Deus pode querer fazer e faz, porque Ele é Deus. Mas Ele pode querer não fazer e você vai ter, e Ele continua sendo Deus, e você vai continuar tendo fé nele e vai usar as ferramentas que tem nessa vida aqui, porque o que Deus promete para a gente, o pessoal quer usar a igreja como magia. Mas eu falo, a minha relação com Deus não é uma relação de um outro. Eu entendi. Interceder, entendeu? Eu entendi. Não estou falando. Eu entendi. Nenhum momento. Não, eu entendi, Paulo. Só para não ficar mal entendido, Tom, eu finalizo total. Só para não ficar mal entendido. Eu entendi perfeitamente o que você falou. Até porque a pessoa que falou para você, eu não falaria assim: vamos lá que vai ter um pastor que vai botar a mão na sua cabeça e você vai ficar bom. Que é isso não é magia não, meu irmão. Deus não trabalha assim não. Agora vamos lá, vamos orar. Eu vou orar com você, eu quero lhe ouvir. Eu quero saber o que é que você está passando, para eu orar por você, eu orar com você. E aí já várias pessoas. Eu já recebi telefonema de uma moça belíssima, porque tem gente que deve ter chegado para Jaque e ter dito assim: depressão, já que você é tão linda. O Paulo falou aí do dinheiro, né? O pessoal com dinheiro. O Jim Carrey teve depressão, Máscara, o ator do Máscara, e ele disse o seguinte: eu queria que todo mundo tivesse dinheiro e fama. Vamos ouvir só o nosso telespectador aqui também, que veio, inclusive ele mandou um texto sugerindo esse tema, né? Por que você pediu esse tema, amigo? Pois é, primeiro dizer da grande satisfação, né? De ver relatos, falas bem interessantes, desprovidas de preconceito e de tabus, né? Que atrapalha muito o tratamento da depressão, tanto quanto a prevenção do suicídio. Eu sugeri o tema porque eu sou psicólogo, tratei de muitas pessoas com depressão, muitas pessoas com suicídio, e ainda trato, né? Obviamente, é a minha prática. E eu vejo nessas pessoas, antes de ver a forma profissional do tratamento em si, eu vejo seres humanos, meus irmãos, que estão precisando de ajuda, obviamente. O Paulo foi muito feliz na fala dele, quando ele diz essa questão que ele desconfiou das pessoas, né? Ou você, na sua fala, diz que eram possíveis amigos e não mais eram por conta de não estarem mais junto de você quando você precisou, né? Essa questão é bastante interessante porque nós não podemos deixar de nos envolver com os outros, né? De nos envolver com os problemas diários, mas também não devemos esquecer de nós mesmos, da nossa felicidade, nossos sonhos, como ela falou, daquilo que nos dá, digamos, o gás para viver, né? De ver na vida, mesmo com problemas, mesmo com sofrimento, a graça, a vontade de ser feliz, de ver o sol nascer, mesmo num dia turvo de chuva,
ver felicidade. Então, assim, infelizmente, a depressão ainda é um tabu, né, por conta de nós, e eu me incluo nesse meio também, obviamente, ainda não estar um com o outro, ainda não perceber que o outro precisa de mim. E nos consultórios... O ser humano é um ser sociável, né? Ser social, não pode se isolar. Exatamente. E nos consultórios nós observamos muito na fala, né, desses pacientes essa falta do outro, né? Seja por uma dissensão ou uma briga com o pai, seja por uma separação conjugal, seja por uma intriga com o filho ou com o vizinho. Então, muito difícil o diagnóstico, muito difícil o tratamento. No entanto, a psicologia nos dá imensas ferramentas. Se nós aplicarmos de forma humana, técnica mais humana, nós poderemos obter bastante resultados positivos. E uns dados bem interessantes e preocupantes, que no Brasil cerca de mais de 12 milhões de pessoas são acometidas pela depressão. E no mundo todo, mais de 325 milhões de pessoas já estão tendo depressão. E o prognóstico é cada vez mais periclitante, por conta de que até 2020 nós teremos como doença incapacitante a depressão. Quer dizer, está bem pertinho, né? Inclusive, a depressão é uma das coisas que mais incapacita a pessoa. E a Você culpa disso conseguiu tudo... sair disso? Da depressão? Eu acho, a minha opinião é que não existe uma saída completa, é uma coisa contínua. É Em como alguns comer, casos, em alguns casos. na minha opinião. alguns casos. É como você... É o alimento. Até o dia, se você comer uma vez, você tá com vai ter fome amanhã, e depois, tipo, é uma coisa permanente. É um olhar para si permanente, é um se perceber permanente, é um tentar sempre procurar coisas que você queira, que façam a sua vida valer a pena. Seja a fé, seja seus filhos, seja... Mas assim, cura, eu acho que não existe, não existe assim, uma cura definitiva. Eu acho que é você tentar trabalhar todo dia si mesmo para conseguir lidar com isso. E você, Paulinho? Ela está dizendo que não tem mais cura. Eu estou chocado. Não, existe. Alguns casos. Mas você acha que você está curado? Você se considera curado? Não, claro que não. Estou no momento ainda de tratamento. Mas eu lhe digo que tem cura. Tem cura. Eu, sinceramente, eu estou chocado. Não, eu falo da cura, eu falo da permanência. Entendeu o que eu digo? Não, eu acho assim, eu acho que você consegue viver bem para minha sempre. Vida? Bem, você consegue viver bem. Ah, tá. Mas eu acho que é sempre ter cuidado consigo. Quando você perceber que tá triste, você já vai lá, Sim, eu acho que as pessoas que têm depressão são as pessoas mais sensíveis. E eu, doutor, achei uma coisa muito importante. Para mim, psicopata eu não sou. Porque psicopata não tem depressão. Sabia disso? Sabia disso? Não sabia não. Sabia, eu não sou Toninha? psicopata. Psicopata não tem depressão. Primeiro nem- sintoma de um psicopata. E nem nenhuma outra Tá aí. emoção. Se você passa por isso, você tem esse problema, existem também alguns alimentos que são antidepressivos. Vocês sabiam disso? Então, agora a gente vai passar para vocês algumas receitas e algumas dicas que você pode estar ingerindo aí no seu dia a dia para você ter uma felicidade maior nesse dia. Olha só. A dieta usada para combater a depressão deve ser rica em alimentos que participam da produção de serotonina e dopamina, pois esses hormônios são responsáveis por dar a sensação de prazer e bem-estar no organismo. Dentre os principais alimentos usados para melhorar o humor estão os ovos, os peixes, a linhaça e o chocolate amargo. A depressão é uma doença do sistema nervoso caracterizada principalmente por perda de energia e cansaço constante, sendo tratada através de acompanhamento com psiquiatra e psicólogo. Mas a alimentação também contribui bastante para que a pessoa se sinta melhor e mais animada. Além dessas dicas de alimentos, iremos te ensinar a fazer um shake delicioso do livro Curas Extraordinárias do cientista de alimentos Tiago Rocha. Você vai precisar de 100 gramas de gérmen de trigo, 100 gramas de gergelim, 100 gramas de farinha de aveia, 100 gramas de fibra de maçã, 100 gramas de farinha de banana verde. Modo de fazer: coloque todos os ingredientes juntos em um pote bem fechado e guarde em ambiente sem umidade e que não reflita o sol. Modo de usar: você vai colocar 2 colheres de sopa bem cheias em um copo de suco natural, podendo ser adoçado com mel, melaço ou açúcar mascavo. Sugestão de uso para atletas:
Coloque 2 colheres ao dia antes do treino. Sugestão para depressivos: coloque 2 colheres ao dia em suco durante o período do tratamento. Todas essas orientações naturais devem ser seguidas à risca, sem deixar seu tratamento médico. Deve ser usado como apoio. Tenho certeza que você terá sua vida de volta. Boa sorte!